A frase de Salomão que abalou o mundo. Imagina o seguinte cenário: o homem mais rico que já existiu na história da humanidade, o homem que tinha mais ouro do que qualquer rei da sua época, que construiu um templo de uma beleza que o mundo nunca havia visto, que tinha sabedoria reconhecida por nações inteiras, que os reis e as rainhas viajavam meses apenas para ouvir uma palavra sua. Esse homem chega ao final da sua vida, olha para tudo que construiu, para tudo que acumulou e para tudo que conquistou e escreve uma frase que chocou o mundo antigo e continua abalando consciências até hoje. E essa frase não é sobre grandeza. Essa frase é sobre vazio. Eclesiastes 1, verso 2. Salomão escreve: Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Essa é a frase. Simples na forma, devastadora no conteúdo. O homem que tinha tudo declarou publicamente que tudo era nada. E quando alguém que tem tudo diz que tudo é nada, você precisa parar e ouvir com muita atenção, porque esse alguém testou o que você ainda está perseguindo e voltou com um relatório que você precisa conhecer antes de desperdiçar a sua vida inteira atrás do que não satisfaz. Mas o que Salomão estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que a riqueza não preenche, que o prazer não sustenta, que o conhecimento sem Deus deixa um buraco, que as conquistas humanas, por maiores que sejam, têm uma data de validade emocional e espiritual. Ele não estava dizendo que a vida não tem sentido. Ele estava dizendo que a vida sem Deus no centro é uma corrida exaustiva atrás de vento. Você corre, você sua, você alcança e quando agarra não tem nada na mão. Deixa eu te contar uma lição de vida que transforma esse ensinamento de Salomão em algo que você pode tocar com as mãos. Havia uma mulher chamada Patrícia. Desde jovem ela tinha um sonho muito claro. Queria ser bem-sucedida. Queria ter o apartamento próprio, o carro do ano, a carreira brilhante, o respeito das pessoas ao redor. Ela trabalhou incansavelmente por tudo isso. Abriu mão de relacionamentos, abriu mão de tempo com a família, abriu mão da saúde em vários momentos, abriu mão da espiritualidade que havia recebido na infância porque estava ocupada demais construindo o futuro que havia planejado. Aos 42 anos, Patrícia tinha tudo o que havia sonhado: o apartamento, o carro, a carreira, o respeito. E numa noite de domingo, sozinha, no seu apartamento impecável, olhando pela janela para uma cidade cheia de gente, ela sentiu o vazio mais profundo que já havia experimentado na vida. Não havia uma crise específica, não havia uma perda recente. Era apenas o silêncio ensurdecedor de uma vida cheia de conquistas e vazia de significado. E ela se lembrou de uma frase que havia ouvido na infância, numa igreja que havia deixado para trás décadas atrás. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Naquela noite, Patrícia chorou como não chorava desde criança, e naquele choro ela reencontrou Deus. Não o Deus das religiões que ela havia rejeitado, o Deus que estava esperando ela parar de correr para poder abraçá-la. A história de Patrícia é a história que Salomão escreveu milênios antes dela nascer, porque a natureza humana não muda, a sede de realização não muda, e a incapacidade das coisas materiais de saciar essa sede também não muda. Agostinho de Hipona, séculos depois de Salomão, escreveu uma frase que ecoa o mesmo ensinamento: o nosso coração está inquieto até que encontre repouso em ti. Dois homens de épocas completamente diferentes chegando à mesma conclusão, porque a verdade não tem prazo de validade. Mas aqui está o que muita gente não percebe quando lê Eclesiastes. Salomão não está pregando niilismo. Ele não está dizendo que você deve desistir dos seus sonhos, largar tudo e se isolar do mundo. Ele está fazendo algo muito mais poderoso. Ele está reordenando as prioridades. Ele está dizendo que existe uma diferença enorme entre buscar as bênçãos de Deus e buscar o Deus das bênçãos, entre construir para acumular e construir com propósito, entre viver para ser visto e viver para ser inteiro. No final do livro, depois de explorar tudo que o mundo tinha a oferecer, depois de experimentar a riqueza, o prazer, a sabedoria, as obras, os relacionamentos, Salomão chega à conclusão que ele deveria ter tido no começo. Eclesiastes 12, verso 13 diz: ouçamos a conclusão de tudo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Depois de tudo, depois de toda a jornada, depois de toda a experimentação, a resposta é essa: teme a Deus.
Não acumula para Deus, não performa para Deus. Teme a Deus. Vive em reverência, em dependência, em relacionamento real com Ele. E aqui está a pergunta que essa frase de Salomão faz para você hoje. O que está ocupando o centro da sua vida nesse momento? Não o que você diria numa reunião de célula ou numa conversa com o pastor. O que realmente está no centro? Porque o centro revela tudo. Se o centro é a aprovação das pessoas, você vai viver ansioso, porque as pessoas mudam de opinião. Se o centro é o dinheiro, você vai viver insatisfeito, porque o dinheiro nunca é suficiente. Se o centro é a sua própria imagem, você vai viver exausto tentando sustentar uma versão de você mesmo que não é real. Mas se o centro é Deus, algo muda. Não significa que os problemas desaparecem, não significa que a vida fica fácil. Significa que você tem uma âncora que não se move quando a tempestade chega. Significa que as conquistas têm sabor, porque são recebidas como dádiva e não arrancadas como direito. Significa que o vazio que Salomão descreveu, aquele vazio que nenhuma riqueza consegue preencher, começa a ser habitado por uma presença que não tem substituto. Salomão testou tudo para te poupar de testar tudo. Ele percorreu todos os caminhos errados para te mostrar o caminho certo. E o caminho certo não começa com mais conquistas, mais bens, mais status, mais reconhecimento. O caminho certo começa com uma decisão simples e revolucionária de colocar Deus de volta no centro de tudo que você é e de tudo que você faz. Não desperdice a sua vida correndo atrás de vento. Você foi criado para algo muito maior do que acumular o que fica para trás quando você partir. Você foi criado para conhecer Deus, para amá-lo e para viver de uma forma que faça sentido não apenas agora, mas para a eternidade. Essa é a conclusão de Salomão, e hoje pode ser o começo da sua história mais verdadeira. Amém. Se esse conteúdo falou com você, já se inscreve no canal para não perder nenhuma mensagem. Deixa o seu like para fortalecer o trabalho, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não esquece, deixa aqui embaixo o seu comentário, eu quero muito saber a sua opinião.